Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar você para participar de uma live que eu vou fazer nesse momento com um grande amigo nosso que nós estamos engajados no mesmo propósito, no mesmo desafio, na mesma fonte, no mesmo objetivo, que é inclusive meu xará, Paulo, lá dos Estados Unidos. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, como a gente se tornar mais humano, né? A gente vai falar de imunologia. Logia fala da palavra estudo e humano propriamente dito do ser humano. Então, estudo do ser humano, estudo do comportamento humano. O comportamento humano ele é gerido pelo cérebro. Então a gente vai entender aqui um pouco e aprender como... Um grande abraço, meu amigo Moisés. Poxa, meu irmão, saudade também. Logo, logo estaremos juntos. Farei uma viagem, quem sabe até antes do final do ano, ou quem sabe em janeiro, pra gente tomar aquele café que você é perito nisso, meu irmão. Então, como eu havia falado, a promessa da live hoje é falar de um tema muito importante, que é a imunologia. Falar sobre o estudo do ser humano, o estudo do comportamento humano, que é de um projeto que nós estamos engajados durante 40 dias. E esse projeto, tenho certeza que vai fazer uma transformação de dentro para fora, né? Porque a gente muitas vezes quer a transformação de fora para dentro, mas na verdade o grande lance da vida, o grande objetivo da vida é justamente gerar essa transformação interna, quando a gente entende quem somos como ser humano. Então aproveito e compartilho essa live para 3 amigos. Eu acredito que a gente é a média das pessoas que a gente convive, então se esse assunto te chama atenção e se você quer o bem dos seus amigos, a gente é a média das pessoas que a gente convive, pelo menos 5 pessoas. Então compartilhe essa live com aquelas pessoas que querem se conectar com aquilo que você está se conectando, que querem aprender com aquilo que você está disposto a aprender, inclusive a contribuir com aquilo que você já sabe. Eu costumo dizer que até um relógio parado durante 2 vezes ao dia ele está certo. Se você estiver parado lá no número 12, então meio-dia e meia-noite durante o dia ele vai estar certo. Ou seja, até um relógio parado durante 2 vezes ao dia, ele pode contribuir com alguém. Imagine eu e você que temos uma marca, que temos uma essência do ser humano, ser único, de um ser aonde a gente pode estar trazendo conexões, está trazendo estímulo para as pessoas, está trazendo algo que a gente pode levar para as pessoas como incentivo, como instrução, como direcionamento, e isso é muito válido nos dias de hoje. E a gente precisa entender que a gente sempre vai ter algo para contribuir para as pessoas. A gente sempre vai precisar entender que isso é fundamental nos dias de hoje, porque eu sempre uso uma analogia que a nossa vida é como se fosse aquela corrida de revezamento de 4x4 do atletismo, que o primeiro sai, corre, dá a volta, entrega o bastão para o segundo, e aí o segundo corre também, dá o seu melhor, entrega o bastão para o terceiro, e assim consequentemente. E quando eles ganham a prova, não existe só um ganhador, na verdade todos ganham, né? Porque esse é o grande objetivo, um ajudar o outro, um estimular o outro para que todos vençam. Esse é o grande lance da vida, da gente poder contribuir para que outras pessoas também vençam na vida, para que outras pessoas também conquistem aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais quer como objetivo, como sonho. E isso é importante. Isso é importante no dia de hoje, porque eu tenho certeza que você tem algo para contribuir para mim, você tem um bastão para passar para mim, não só para mim, mas para as pessoas que estão do seu lado, para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que fazem parte da sua vida, do seu dia a dia. Então isso é o que faz diferença. Você precisa entender que esse é o grande, acho que é a grande sacada, o grande lance da vida. Então aproveita isso, conecta com outras pessoas, compartilha para outras pessoas, que eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida, tá bom? Eu quero aproveitar aqui, desejar um bom dia. Hoje é segunda-feira, é um dia o dia mundial, na verdade, é o dia mundial dos recomeços, é o dia que a gente toma decisões de começar uma dieta, de começar um exercício físico, de começar um projeto, de começar a viver
coisas novas, é o dia que a gente consegue dar o start. Muita gente começa realmente a fazer tudo aquilo que se propõe e que está disposto a fazer na segunda-feira, de projetos novos, de decisões novas. Mas a gente vê que uma grande porcentagem das pessoas, elas têm essa iniciativa. E não é como a gente começa que determina aonde a gente vai chegar, mas sim como a gente termina. Tem muita gente que é muito boa em iniciativa. Iniciativa, ideia, disposição e tudo mais, mas ativa. É ruim de, de continuar o projeto, de fazer acontecer. Por isso é que nós estamos aqui engajados em três esferas desse projeto, que é a teoria, que é o que a gente aprende todos os dias, às 6h30 às 7 da manhã, horário de Brasília. É a prática, que é o que nós estamos fazendo aqui também, transbordando, ensinando, instruindo. Mas o mais importante é a constância. Tem muita gente que na teoria toma uma decisão na segunda-feira e realmente está certa, tudo bem. Então, tem gente que começa a acontecer, que é a prática daquele projeto de ir para academia, de começar um regime, de começar a estudar algo novo. Só que o grande lance não está nesses dois pontos, está na constância. Porque eu sempre digo assim, que é uma analogia que a gente precisa entender que toda a vida ela tem um processo natural das coisas. Toda a vida. A gente aprende a falar falando, só que a gente não aprende a falar certo. A gente aprende a falar errando. Uma criança de até 1 ano, 12 meses de vida, ela tem no mínimo de 50 a 100 palavras no seu vocabulário. De 1 ano a 2, de 12 a 24 meses, ela tem o dobro dessas palavras, de 200 palavras, em torno de 150 a 200 palavras. Então, o que a gente aprende com isso? Que todo o processo da vida, a gente só aprende fazendo. Fazendo perfeito? Não, tem muita gente que só quer começar quando tiver tudo perfeito, o momento perfeito. E eu vou te falar, o momento perfeito não existe, cara. A gente aprende a andar caindo. A gente aprende a andar de bicicleta caindo. E é isso que marca a nossa vida. Porque quando a gente aprende a andar, inclusive sem segurar ali o guidão, a gente nem lembra das quedas, porque as quedas só foram incentivos para o aprendizado. Então, isso também é assumindo o controle da nossa vida, de humanologia, que é esse processo de entender o ser humano. A gente precisa entender que o nosso processo de vida, ele é natural. Ele é um processo simples e é a gente que muitas vezes complica esse processo. Processo de casamento, processo de família, processo de empreendedorismo, o processo de um projeto tanto de faculdade, um projeto tanto de colocar em prática um desejo que você tem, de escrever um livro, de fazer uma live, inclusive. Tem tanta gente que gostaria de fazer uma live, que tem algo a contribuir, que tem esse bastão para passar para a vida do outro, só que não consegue. Não consegue, porque acha que é muito complexo e na verdade não é, é muito simples. Esse processo é simples, a gente precisa entender que esse processo da vida ele é um processo natural. O processo do ser humano e de toda a esfera da natureza, ele é natural. É por isso que eu quero te trazer hoje uma chave de como a gente poder entender isso. Mas para que isso aconteça, eu peço 1 minuto só de vocês. Para que isso aconteça, a gente precisa entender que tem coisas na nossa vida que a gente precisa só tomar consciência, voltar a tomar a consciência e refazer o processo natural das coisas. Ah, mas eu já perdi muito tempo, gente. É, Tu não sabe o que eu estou passando, mas é justamente por isso, porque o tempo para a gente recomeçar as coisas, para a gente refazer as coisas, o melhor dia para esse dia acontecer, para esse tempo acontecer, é o dia de hoje. Só que o processo de refazer, de recomeçar, tudo que vem ré na frente é um trabalho dobrado, só que é um trabalho dobrado de maneira mais inteligente. Napoleão Hill, que é um dos grandes pensadores deste século, ele fala que o fracasso, que ele é importantíssimo na nossa vida, e tem gente que não gosta de ter fracasso, ele fala que é uma oportunidade da gente fazer tudo aquilo novamente de uma forma inteligente. Ou seja, se eu errei o processo, eu falhei na primeira vez, eu preciso só captar os pontos que eu falhei. Para a gente refazer novamente e entender que esse processo ele é natural, ele é um processo simples, ele é um processo que as pessoas já passaram e a gente também está passando e a gente também vai vencer. Se eles venceram, a gente vai vencer também. Então a gente precisa entender que esse processo
Ele é um processo que é de recomeço, mas de recomeço da maneira certa. Que o fracasso é uma nova oportunidade para a gente sempre recomeçar de maneira inteligente. Então eu quero que você entenda que esse processo de imunologia, o estudo do ser humano, que esse processo do ser humano, ser único, esse comportamento humano através do cérebro, todo mundo tem o mesmo padrão. Todas as pessoas têm o mesmo padrão. Claro que através de comportamento diferente, temperamento diferente. Você precisa entender qual é o seu temperamento, qual é o seu comportamento. Aí você, dentro desse comportamento e dentro desse temperamento, que é que cada um ser humano tem de maneira individualizada, senão a gente seria todo mundo robô. Mas é esse processo de comportamento distinto dos outros, de temperamento distinto dos outros, que a gente vai entender o que a gente tem de ponto de melhoria, que muita gente chama de falha, e eu não gosto de usar esse termo falha porque a gente não é um produto. A gente não é um produto de fábrica que a gente veio com uma série de falha e esse produto precisa ser retirado do mercado. Nós não somos um produto de fábrica para ter falha. A gente é ser humano, a gente tem pontos de melhoria. Aquilo que a gente não sabe, a gente tem o privilégio e o grande poder de aprender de maneira simples e natural. Você só precisa se dispor. Dispor a fazer um estudo novo, a se comportar de maneira nova, a poder entender que todo o processo natural de todos os temperamentos e de todos os comportamentos começa aqui, na mente, como você pensa. E aí é esse processo natural de pensamentos da mente, através desse comportamento humano, que você precisa entender, que é esse processo natural, certo? Deu para entender até aqui? Se está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo, fala comigo, tire suas dúvidas, me chama no privado que a gente está aqui hoje com o objetivo de contribuir para você fazer entender um pouco mais sobre esse processo humano, o processo natural da vida. Que todos nós, tanto eu quanto você, já cometemos muito erro durante esse processo da vida, decisões às vezes tomadas de maneira errônea, decisões que muitas das vezes a gente acaba tomando por situações externas do que o Ciclano falou, do que o Beltrano falou. E isso está tudo bem, porque a gente precisa ter conselheiros. Só que você precisa analisar quem são os seus conselheiros. Quem está sentado na sua mesa de conselheiro. A Bíblia diz, e a Bíblia eu sempre vou estar citando ela, porque ela é a maior referência de vida, ela é um manual de vida. Então os princípios milenares falam que para a gente tomar uma decisão, a gente precisa ter conselhos, na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas quem é essas pessoas que estão nos dando conselhos? Você precisa entender que os conselheiros da nossa vida são as pessoas que já passaram por onde a gente passou. Mas, Paulo, como é que eu faço para conseguir essas pessoas? Cara, se conecta. Hoje a tecnologia, hoje o Instagram, hoje a internet faz te aproximar dessas pessoas. E as pessoas que têm esse perfil de conselheiro, elas amam aconselhar. Então, você não vai se sentir jamais, de maneira alguma, menosprezado ou então excluído de alguma situação. Você precisa entender e identificar quem são os seus conselhos. Ah, o meu pai, minha mãe é meu conselheiro. Tá tudo bem, você tem que honrar seu pai e sua mãe, realmente. Mas, cara, que mentalidade seu pai e sua mãe têm? Que ensinamento seu pai e sua mãe teve para poder passar para você? Para passar para você sobre aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo. Qual é os conselhos que você tem escutado? Quais são as pessoas que você tem se conectado? Quero dar as boas-vindas ao meu grande nobre amigo aqui, o meu xará Paulo, lá dos Estados Unidos. Meu irmão, a palavra é com você, se apresente, diga onde você mora, o que você faz, o que a gente pode contribuir hoje com as pessoas em relação a esse conteúdo que é muito importante sobre a imunologia, sobre o estudo do ser humano. Então, meu irmão, fique à vontade, essa live é sua. Nossa, rapaz, que responsabilidade, hein? E muito bacana, aí, prazer falar contigo, certo? Os nossos horários aqui são intercalados, aí é 2 horas de diferença. E para quem aí não me conhece, eu sou o Paulo aqui dos Estados Unidos, né? Estamos aqui já há 6 anos e é um prazer falar contigo aí e com a galera aí que está chegando aí no Instagram, na live. Seja todos bem-vindos, tá certo? E qualquer pergunta aí sobre referente aos Estados Unidos, eu estou à disposição também para responder algumas perguntas. E estou muito feliz de ter conhecido nosso amigão aí, Xará. Tenho aprendido muito com ele também, tirou muitas minhas dúvidas. E de ter conhecido também o nosso mentor,
Deve estar travando a internet dele, mas o Paulo é uma pessoa que eu conheci através desse desafio que nós estamos vivendo durante 40 dias, que é o estudo do SPR, que é um treinamento que nós estamos fazendo, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. E o Paulo, ele é um cara que se desafiou a sair de Curitiba, inclusive, onde ele morava, para ir para os Estados Unidos, em busca daquilo que ele almejou, né? Em busca daquilo que ele quis e quer como projeto, como, como objetivo de vida. E hoje ele vai trazer essa parte humana, que você tiver dúvida, se você tem objetivo, se você tem um sonho de visitar um dia os Estados Unidos, ele é um cara que transborda muito sobre isso. Inclusive ele fez um guia prático, o próprio nome já está dizendo, é um guia muito prático de poder é, te direcionar como chegar nos Estados Unidos, o que fazer, o que procurar lá, como ser guiado por uma experiência daquilo que ele já passou. Né? Isso é muito importante porque, cara, quando a gente compra um livro, eu costumo dizer que o livro é muito barato. Por quê? Porque a gente compra a experiência da pessoa. E um livro de R$ 50, dela a experiência daquela pessoa passou para conseguir aquilo que ela almejava, é muito barato. É muito barato. Porque é o que a gente precisa entender, que tem situações na vida que a gente vai passar, e é nesse processo natural da vida que tem muita gente que às vezes dá uma dica que ela já passou e que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então é por isso que a gente conecta com pessoas. Esse é o grande lance de a gente poder fazer da nossa vida um instrumento para outras pessoas. Esse é a grande sacada de poder as pessoas. Paulo, a sua internet estava travando e eu havia aqui falado para eles sobre a Aham. importância do seu guia prático, sobre essa parte humana de poder contribuir para as pessoas que um dia sonham ou têm um objetivo ou almejam um dia ir para os Estados Unidos. Sim, sim. Quando se fala em humanologia, que foi a nossa mentoria de hoje aí com o Pablo Marçal, eu aprendi muito. É o que eu utilizo aqui desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. É, as pessoas acabam chegando aqui nos Estados Unidos totalmente cegas e sem treinamento, sem conhecimento algum, né? Porque veio por um amigo ajudou, é o parente que está aqui, e mesmo assim a pessoa acaba se agarrando nesse amigo, nesse parente, né? E mesmo assim fica algumas situações difíceis para se resolver, porque não houve uma preparação antes de vir, não buscou ajuda, não buscou conhecimento, e às vezes o amigo que está aqui há muito tempo, um parente, às vezes não tem aquele conhecimento adequado para passar para aquela pessoa. Geralmente, o que eu falo? Você quer vir para os Estados Unidos, você quer viver aqui, você quer trabalhar, você quer morar, você quer estudar, enfim, prepare-se aí no Brasil. Quando você se prepare, busca conhecimento, busca habilidades, né? Você vai para qualquer lugar do mundo. Né? A preparação, aquela habilidade, aquele conhecimento que você está buscando, você tem que se aperfeiçoar naquilo. Não é só vir para os Estados Unidos. O conhecimento, a habilidade, nós temos que adquirir. Né? Com esses conhecimentos, você vai para qualquer lugar do mundo. Né? Então, você transborda de conhecimento, é a coisa mais gostosa que tem. Então, esses 6 anos que eu estou aqui, eu convivo com a comunidade brasileira e, por essa dificuldade de eu ver as pessoas aqui sofrerem tanto quando chegam, eu acordei com essa ideia magnífica e falei, eu vou criar um guia prático para poder amenizar o sofrimento desses conterrâneos que acabam chegando aqui nos Estados Unidos. Né? E foi aonde que eu criei, então, um guia prático. Eu acordei com essa ideia e falei, puf! Eu falei, eu vou criar para ajudar. Eu não vivo disso. Né? Eu tenho minha empresa aqui nos Estados Unidos, eu trabalho para Caracas, né? Então, assim, mas eu falei, eu vou criar um guia prático para ajudar. E foi aonde que hoje está rodando aí, e eu todos os dias buscando conhecimento, informação, para que a minha caixa d'água também transborda, né, de conhecimento, para poder ajudar as pessoas que estão no Brasil, na Europa, brasileiros que querem vir para os Estados Unidos. Tenho aprendido muito aí com o nosso amigo Paulo, com você, e também com o Pablo, né? E é uma ligação que é a gasolina e o fogo. Quando se encontra, dá aquela explosão de transbordo, né? A verdade é essa.
Exatamente. Você usou um termo que é muito importante para fazer essa analogia. Eu, inclusive, queria dar as boas-vindas ao Wesley, a Maria, as pessoas que estão acompanhando nós nessa live, nessa série. O Wesley foi a primeira pessoa que eu fiz a live, da gente se desafiar aqui e transbordar. Você usou um termo que é muito interessante sobre a caixa d'água. A caixa d'água, para você entender, quando enche, a gente acha que é o grande lance, né? Porque, poxa, encheu minha caixa d'água. Mas só que o grande lance da caixa d'água é ela continuar sendo cheia. Mas para continuar sendo cheia, a gente tem que esvaziar, que é essa parte do transbordo. Que eu estava falando na hora que caiu a sua conexão, que quando a gente compra um livro, Paulo, de R$ 50, exemplo, vou dar um exemplo, 50, R$ 100. A gente não está comprando um livro de R$ 50, R$ 100, cara. A gente está comprando a história que aquela pessoa superou, venceu, instruções, dicas, e isso torna muito barato. Eu estava falando do seu guia, que o guia, na verdade, nem falando de valor monetário, cara. Mas, poxa, a pessoa, eu saí daqui do Brasil hoje, moro em São Paulo, e ir para os Estados Unidos sem ter um direcionamento, que a informação ela é um dos 8 maiores poderes do mundo. Então a informação ela vale ouro, e por isso que a Bíblia declara que o povo, está falando do geral, perece por falta de conhecimento. E quando eu, por exemplo, me disponho a procurar mentores, a procurar conselheiros, a procurar um guia desse, cara, ele simplifica a minha vida, que esse valor que é pago, ele se torna tão insignificante pelas experiências que eu vou viver. E sempre após a informação, a gente sempre vai subir de nível. Por exemplo, a gente não tinha informação sobre esse estudo que a gente está tendo hoje, que o primeiro dia foi criatividade, o segundo dia foi visão progressiva, e tudo está fazendo sentido porque tudo se encaixa. Hoje, no sentido da humanologia, de entender que o ser humano, como processo natural de vida, a gente vive de maneira muito simples, mas para isso acontecer, a gente tem que estar disposto a esse aprendizado, Paulo. Justamente. Eu vejo assim as pessoas que vêm para os Estados Unidos, você vê que a maioria, 70%, eu falo isso porque eu convivo com a comunidade brasileira em massa aqui, a gente vê que falta alguma coisa dentro da pessoa, né? Ontem mesmo a gente conversou com 3 pessoas aqui que acabou de chegar do Brasil. Eu falei, quais são as suas metas? Você tem metas aqui nos Estados Unidos? Ela falou, tem. Eu falei, então esquece essas metas. Coloca um propósito. Ela abriu um sorriso, mas que é isso? Eu falei, esquece metas. Coloca um propósito na tua vida aqui nos Estados Unidos. O que você precisa de fazer hoje, não é amanhã, hoje. Você chegou ontem, mas o que você precisa fazer hoje para prosperar aqui nos Estados Unidos? Você está numa cultura diferente, num país capitalista, línguas diferentes, não é só inglês, espanhol, é chinês, italiano, é alemão, francês, árabe. Aqui são várias línguas. Então você vai deparar com essas pessoas a partir de amanhã, que seria hoje. Então eu falei, esquece metas que você trouxe do Brasil. Cria um propósito para você aqui dentro. Já que você veio sem um projeto piloto, cria esse projeto piloto aqui, esse propósito e parte para cima. Mas o que é isso, Paulo? Estudar um inglês. Primeiramente, foca no teu inglês, tá? E aqui existe 3 grupos de pessoas. Aquelas que estão caminhando, aquelas que estão paradas e as outras que estão caminhando, correndo e a parada. Então, eu falei para ela, você vai sintonizar com algum grupo de pessoas dessas. Então, assim, qual que é o melhor? Eu falei, você vai ter que descobrir, entendeu? Porque as pessoas querem as coisas muito fácil. Certo? Então, quando você dá as coisas muito fácil, as pessoas acabam ficando dependentes do teu conhecimento. Então, você tem que colocar na prática. Então, eu disse para ela, cria o teu propósito aqui, o teu projeto piloto. E eu fiz a pergunta, qual que é o teu projeto piloto? Ganhar dinheiro e dar uma qualidade de vida boa para minha mãe, para minha família. Todo mundo pensa dessa forma. Está errado. Até uma certa... Está certo, tá, mas está errado também. Se você pensar em ganhar, tu vai... não vai ter domínio sobre o dólar. Ele que vai ter o domínio sobre você, que eu falei para ela. Aí foi uma mentoria bacana e tal, e ela falou, vou começar a estudar o inglês hoje, e eu falei, até o final do ano que vem, você já está com a tua empresa, está falando inglês, e já está tendo alguns funcionários ao teu redor, e você vai estar prosperando aqui, você passa todo esse conhecimento para os seus colaboradores, entendeu? Então, estando aqui nos Estados Unidos, as pessoas acham que vão prosperar. Eu já vi pessoas chegarem aqui com $15 mil na mão, a mãe e mais 2 crianças, e nós temos que fazer
uma doação para comprar passagem para voltar para o Brasil, né? Falta do quê? Conhecimento, falta de ler, buscar informação, prestar aí pegar uma mentoria, né, para poder ir a profundo daquilo que você quer fazer. Eu aprendi isso, Eu, quando vou fazer alguma coisa, eu busco conhecimento. Se precisar de uma mentoria, vou buscar a mentoria para mim não errar, entendeu? Saber qual o campo que eu estou indo. A verdade é essa, né? Porque senão eu vou correr, vou cansar, não vou aguentar ir para o segundo tempo. É o que acontece aqui. Aqui as pessoas, você tem um prazo de 5 meses. Se você não deu certo, volta. Entendeu? É uma experiência de 3 a 5 meses. Você vai sentindo aquele calor. Aqui você não tem amigos, você não tem calor humano. Aqui é capitalista. Então, ou você entra no sistema capitalista, ou ele te engole. E quando ele te engole, você tem que pegar as malas e ir embora. Agora, se você tem um mentor, se você busca conhecimento, aí sim você entra dentro do sistema. Se tornei um capitalista. Hoje eu posso falar que eu sou um capitalista, mas um capitalista do bem. Existem 2 tipos de capitalista aqui. Aquele capitalista que é explorador e aquele capitalista que ele ganha, ele prospera, mas ele faz as pessoas primeiro prosperarem. Entendeu? Então, eu Sim. aprendi sobre isso aqui nos Estados Unidos. Existem 2 tipos de capitalista aqui dentro. Entendeu? E é forte o negócio. Que massa, bem interessante, Não, porque é uma coisa essa parte profunda. que você falou, cara, ela entra a aula de hoje sobre como se tornar mais humano, porque às vezes as pessoas querem tirar vantagem, está tudo certo, a pessoa quer monetizar o serviço dela, só que você fazendo as pessoas prosperar, cara, isso é semente. E Deus só dá semente ao que semeia. E isso automaticamente, essa semente vai dar fruto. Porque, cara, você fazendo uma família, entender que o propósito maior não é só o dinheiro, mas o dinheiro é consequência daquilo que ela está buscando como propósito. Que é essa definição de propósito. Dentro de um país capitalista, que ela vai ter o resultado, sendo que ela precisa ter uma direção. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E não é porque está nos Estados Unidos, mas se não tiver o direcionamento certo, um mentor, um guia, uma pessoa que já passou o que aquelas pessoas irão passar. Isso facilita os processos. Inclusive, economiza de maneira muito assertiva até as percas da vida. Porque às vezes a pessoa vai para aí com um sonho e acaba se frustrando porque ela não se conectou com pessoas certas. E essa primeira dica que você deu de a pessoa se tornar fluente no inglês. Eu acho que é o primeiro pré-requisito para morar nos Estados Unidos, porque não tem como, cara. Você está inserido num ambiente e você não fazer parte daquele ambiente com o mínimo possível, a probabilidade daquilo que você está buscando ser alcançado acaba se tornando mínima, não é isso? Isso, mínimas, porque aqui, se eu for para o Brasil, estou me preparando para voltar daqui 1 ano e meio a 2. Eu vou ter que me preparar para ir para o Brasil. Ah, mas tu fala português. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que me preparar com a cultura novamente, com as leis de trânsito, né? Porque aqui é tudo diferente. Se eu chegar com a cultura que eu estou aqui aí no Brasil, pô, mas alguém vai tacar alguma coisa na minha cara. Então, assim, eu tenho que me preparar para entrar novamente no Brasil. É a mesma coisa quem está no Brasil e vem para os Estados Unidos. Tem que haver uma preparação, porque senão a pessoa chega aqui e ela não consegue. Ela vai olhar na rua e falar assim, pô, mas aquele cara tá andando sem capacete de moto? Aquele cara tá a 100 por hora. Já estou falando porque tudo que eu falo é verdade. Aquele cara tá a 100 por hora numa rodovia com a moto e com a esposa, com a filha dele, tá ali. Por quê? São culturas diferentes, são leis diferentes, entendeu? São coisas que é complicado. Então, aqui você vê muitas coisas, então tem que ter uma preparação psicológica também, o psicológico, senão você acaba se frustrando de ver coisas e você não ter ferramentas para poder combater aquilo ali, entendeu? Sim. Então, é uma preparação que eu tenho que ter para me voltar para o Brasil, entendeu? Eu tenho que enfrentar muitas coisas que já mudaram aí, eu não sei. Então, eu tenho que estar atualizado antes de ir embora. Que é Certo? cultural, na verdade, né? Isso é cultural, né? Aham. Aí, você trabalha como é que fala? Dependentes químicos. Sim, Então, ex-viciado.
Aí você chega aqui hoje, aí eu vou te levar você para apresentar uma van que vende maconha aqui, na rua. Como é que faz? Já para com isso, né? Não, não, você, se Deus quiser, você vai vir para cá, nem que seja para visitar. Quero te levar num ônibus, numa van que você pode comprar a tua droga ali normal, a quantidade certa. E você está vendo como que você vai chegar aqui? Você tem que estar preparado para enfrentar um negócio. Conflito de cultura, né? Conflito de lei, de padrão. Sim. Claro que existem aquelas drogas aqui, né, abusivas, que a pessoa não controla mais. Aí entra o teu trabalho. Mas você vai deparar numa farmácia, num mercado, né, em alguns departamentos aqui que tem lá a quantidade certa daquele entorpecente para você comprar. Quer dizer, você tem que estar preparado para isso. Sim. Não é E a verdade? preparação é justamente com a informação. Por exemplo, se quem não tinha nem noção disso, com essa informação já vai conseguir abrir a mente. Sim. Para você ver, na sua palestra aí, você já pode falar sobre em outros países que há liberação, mas com quantidade. Só que você tem que ter uma inteligência, uma sabedoria humana para passar essa informação para quem você está fazendo o tratamento ou aquela mentoria. Porque senão você vai Sim. confundir a cabeça da pessoa também. Né? Porque em vez de tirar, vai estar incentivando, né? Não, é muito forte, é forte. Então, assim, a palavra-chave é o seguinte: a vida é feita de escolhas, né? Você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Então, os Estados Unidos é um país muito bom, muito bacana de viver aqui, tranquilo, né? Mas você tem que ter aí, a princípio, uma preparação psicológica para chegar e falar, não, eu vou chegar e vou partir para cima e vou prosperar, vou obedecer às leis e vou... Bom, aliás, com esse método aqui, ó, com esse método aqui, meu amigo, você vai em qualquer lugar. Aí. Aí, ó. Ah, Sabedoria, prosperidade e riqueza. acabou. Com esse método aqui, você vai para a China, você vai conviver lá sem falar chinês. Você vai para o Japão sem falar japonês. Você vai conviver. Por quê? O que o nosso mentor ele passa para a gente é uma segurança, é uma preparação de tamanho que não tem ideia. Não tem preço, não tem preço. Transforma vidas, né? Então, você faz um belo trabalho aí também, né, no Brasil, pelo esse trabalho que você desenvolve aí. E quero agradecer aí por você ter feito o convite, fazer a live. Eu estou à disposição também. Não digo 24 horas, mas aí umas 18 horas, 17 horas, mais ou menos, a gente trabalha aqui. Mas eu adoro responder perguntas. Eu não gosto de fazer muitas perguntas, eu gosto de responder. Né? Então, o nosso guia prático está dentro da Hotmart. Está lá, nem sei como é que está, porque é alguém que administra aí para mim no Brasil. Só sei que está ajudando muita gente mesmo, graças a Deus. Que bom. Então, você que está nos assistindo, eu tenho o privilégio de ter uma pessoa amiga, uma pessoa querida, uma pessoa muito simpática que a gente teve o privilégio de conhecer, que mora nos Estados Unidos, que está disposto, tanto na forma monetizada, que é o trabalho dele, está tudo certo, é natural isso, e também de uma maneira orgânica. Se você tiver dúvida, vá no direct dele, tire suas dúvidas, que ele, como ele já mencionou, ele vai ter o maior prazer de direcionar você, vai ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. Então, eu quero te agradecer, Paulo, por essa live, que Deus possa prosperar o seu caminho, que Deus possa abençoar a sua vida. Quero profetizar nas pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir também, independente do horário e do lugar que você está, que você é amado, que você é uma pessoa que independente do que você fez, faz ou vai fazer, esse amor ele não está condicionado aos seus acertos e erros, mas esse amor que constrange em cuidado, que constrange em sintonia com as pessoas que estão conectadas com você, que estão na mesma frequência, no mesmo propósito, e estão indo em busca do mesmo objetivo. Então, sinta-se amado, dê suas considerações finais, meu irmão, para a gente poder encerrar essa live, e que Deus possa abençoar essa semana aí, possa ser uma semana de muitos resultados. Amém, então, amém. Quero desejar para você aí, para os nossos convidados que entrou, uns saem, outros entram, que Deus abençoe aí a todos, né? Como você falou, às vezes tem pessoas que vão assistir essa live aí outra hora, né? E eu estou aqui disponível para estar recebendo aí todo mundo que quiser chegar aqui nos Estados Unidos, vou abraçar, quero encaminhar, quero
sabe, fazer progredir, prosperar, tá certo? Primeiramente Deus e segundo nós aqui na Terra, com sabedoria, com conhecimento, e porque tem três coisas fundamentais. A gente tem que ter conhecimento, tem que ter muito amor no coração e muita fé em Deus para que as coisas podem caminhar do jeito que a gente quer. Então a gente tem que fazer a nossa parte e se você tem o desejo de vir morar nos Estados Unidos ou qualquer outro país independente, busque o seu conhecimento, aprofunda naquela matéria que você precisa para que você possa jogar naquele campo, correr os 45 minutos e quando chegar no segundo, você vai correr os 45 minutos, mas com a certeza que a vitória é certa. Agora, se você não buscar conhecimento, não buscar sabedoria, você não vai chegar a lugar nenhum. É muito difícil. Então você tem que buscar um conhecimento com alguém que saiba mais do que você e andar com aquele grupo de pessoas que pensam da mesma forma e ter o mesmo projeto teu. Um abraço, Deus abençoe Tamo aí. junto, meu irmão. Que Deus abençoe. Um abraço, fique com Deus. Uma ótima semana para todos nós.